Em cada geração, Deus levanta uma voz que incomoda, que fere, que cura. Leonard Ravenhill foi essa voz. Não era apenas um pregador. Era um homem incendiado por Deus. Ele não buscava fama. Buscava joelhos dobrados e corações rendidos. Sua vida era um altar. Sua voz, um trovão. Ravenhill não falava de oração como teoria. Ele falava como quem vivia diante do trono. Em seu quarto, lágrimas escorriam. Ele não orava para pedir. Ele orava para quebrar. Orava até o céu descer e o inferno recuar. Sua oração era guerra. E cada sermão, uma espada. Não havia discursos. Havia combate. Havia choro. Havia urgência. Leonard não queria auditórios cheios. Ele queria altares restaurados. Ele não chamava para eventos. Chamava para morrer pro mundo. Avivamento não era emoção. Era santidade. Para Ravenhill, oração era relação. Não ritual. Era uma escada para o céu. E ele subia todos os dias. Ele partiu. Mas suas orações ainda queimam. Porque os verdadeiros heróis da fé vencem no secreto. Você não está aqui por acaso. Há um anseio dentro de ti. Algo grita por profundidade, por mais. Mais do que palavras bonitas, mais do que religiosidade. Você quer tocar o sagrado, não com as mãos, mas com a alma. E hoje, vou te apresentar alguém que viveu isso com intensidade brutal. Entre os grandes heróis da fé, existe um nome que queima: Leonard Ravenhill. Um homem que não brincava com as coisas eternas. Ele não era famoso por milagres visíveis, nem por espetáculos. Mas suas orações poderosas mudaram o clima espiritual ao seu redor. Seus joelhos conheciam o chão como poucos. Sua alma conhecia o céu. Leonard não apenas falava com Deus. Ele carregava Deus em cada célula de seu ser. Era como se suas palavras ardessem antes mesmo de serem ditas. Porque saíam de um coração completamente consumido pela presença. Sabe por que te conto isso? Porque ainda existem caminhos secretos para os corações que desejam encontrá-los. E Ravenhill descobriu um desses caminhos, a oração profunda. Não aquela oração apressada, rotineira, sem vida. Mas aquela que transforma o orador antes mesmo de transformar o mundo. Aquela que arranca lágrimas, arrepios e silêncios densos. Aquela que te faz esquecer o tempo. E lembrar que Deus ainda se move onde há fome. Leonard Ravenhill dizia que o fracasso começa quando a oração termina. E talvez, essa frase já tenha te atravessado. Quantas vezes você tentou vencer com as próprias mãos? Quantas vezes esqueceu que as maiores batalhas são travadas em secreto? Ele entendia isso. Não apenas como teoria, mas como prática diária. Seu ministério era construído de joelhos. Suas pregações nasciam do silêncio, não do microfone. Ele não gritava para impressionar. Gritava porque o fogo que o consumia precisava sair de algum jeito. Era impossível ouvi-lo e permanecer confortável. Ele não massageava egos. Ele rasgava véus. E tudo isso, meu amigo, era fruto de suas experiências com Deus. No quarto. No escuro. Na madrugada onde o céu parecia mais próximo. Uma vez disseram que entrar no quarto de oração de Ravenhill era como entrar em território santo. Era como se o ar fosse mais pesado de glória. Ele não dizia, eu oro. Ele dizia, sem oração, eu morro. E essa intensidade você pode sentir agora, mesmo que não o conheça. Porque a verdadeira espiritualidade é contagiosa. E o clamor dos justos ainda ecoa na eternidade. Você já desejou isso? Viver algo real, sem máscaras, sem fórmulas prontas? Orar até que o chão da tua alma trema? Não com palavras bem escolhidas, mas com gemidos que nem você entende? Foi assim que Ravenhill orava. Às vezes em silêncio. Às vezes gritando. Mas sempre com verdade. Ele não se impressionava com fama. Mas se quebrava por uma igreja adormecida. Clamava por avivamento como quem clama por oxigênio. Dizia que a igreja moderna estava cheia de agendas. Mas vazia de agonia espiritual. Ele tinha coragem de dizer o que ninguém queria ouvir. Mas antes de confrontar os outros,
confrontava a si mesmo no altar. E saía de lá renovado. Leonard acreditava que não há avivamento sem lágrimas. Não há poder sem sacrifício. Não há unção sem rendição. Ele não lia a Bíblia apenas para pregar. Ele a lia para sobreviver. E orava por horas, mesmo quando o corpo pedia descanso. Porque o espírito faminto sempre vence a carne fraca. E ele estava sempre faminto. As suas experiências com Deus não cabem em livros. Elas explodiam em cada frase. Era como se ele estivesse em dois mundos ao mesmo tempo. Com os pés na terra e o coração no trono. E toda vez que subia ao púlpito, parecia que o céu descia com ele. Não por técnicas, mas por intimidade. Talvez você esteja cansado, tentando viver uma fé que não te transforma mais, ouvindo sermões que não mexem com a alma. Mas deixa eu te contar algo. Existe mais. Muito mais. E Ravenhill viveu esse mais até o último suspiro. Você também pode. Você não precisa de fórmulas novas. Precisa redescobrir a oração antiga. Aquela que custa. Aquela que consome. Aquela que ninguém vê, mas que muda tudo ao redor. Foi essa oração que ele viveu. E foi ela que o fez eterno. Leonard dizia que Deus não responde preguiçosos. Que o céu não se move com orações mornas. E que a oração verdadeira deixa marcas no corpo e na alma. Seus olhos eram fundos, como quem já viu o invisível. Seu rosto denunciava horas de confronto com o eterno. Ele não era perfeito, mas era inteiro para Deus. E isso fez toda a diferença. Ele não teve um ministério grande, mas teve um espírito gigante. Porque quem se ajoelha bem, se levanta com autoridade. Suas pregações ainda circulam, mas é sua vida que grita mais alto. Porque ele foi aquilo que pregava. E isso, hoje em dia, é raro. Você não precisa ser como ele, mas pode ser sincero como ele. Pode buscar como ele buscou. Pode se esvaziar como ele se esvaziou. Pode orar até Deus responder. Ou até você não querer mais nada além dele. Essa fome ainda existe aí dentro. Ela só precisa ser acordada. Se você se sente fraco, saiba que é nesse lugar que a força começa. Ravenhill dizia que oração é ferida aberta. É alma exposta. É carne sendo triturada. Até que reste apenas o espírito. E é aí que Deus fala. E tudo muda. Você não precisa saber o que dizer. Só precisa se render. Ele também teve dias secos. Dias de silêncio. Mas nunca desistiu da busca. Porque ele sabia. Deus se revela aos insistentes. Aos quebrantados. Aos verdadeiros. Então, hoje, pare tudo por um momento. Silencie. Feche os olhos. E diga: Deus, eu também quero te conhecer assim. Esse é o primeiro passo. E talvez seja o mais poderoso de todos. Ravenhill não te olharia com julgamento, mas com esperança. Porque ele acreditava que uma só pessoa cheia de Deus, pode mudar uma geração inteira. E talvez, essa pessoa, seja você. Se esse testemunho tocou a tua alma, se algo dentro de ti foi despertado, então não deixe isso passar despercebido. Torne-se também um herói da fé. Escreve aí nos comentários, com fé e convicção, eu creio. Porque essa simples declaração pode ser o início de algo profundo entre você e Deus. E para continuar recebendo mensagens como essa, com palavras que te confrontam, te curam e te fortalecem, então se inscreva agora mesmo no nosso canal. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Estamos apenas começando essa jornada. Os próximos episódios da série Heróis da Fé vão te impactar profundamente. Não perca. Fica atento. Porque Deus ainda está levantando pessoas como você, para viverem de joelhos e andarem em poder. Nos vemos no próximo vídeo. Não se esqueça de se juntar a nós na campanha de 40 madrugadas de oração. Que o fogo do céu continue aceso dentro de ti.